Bom dia a todos, bom dia a quem tem nos acompanhado nesta jornada muito gratificante. Essa jornada em que temos dado passos maravilhosos em busca de aprender mais, conhecer mais e também ter o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. Essa nossa jornada, a Jumara é um evento que tem nos proporcionado a solidariedade, um evento que tem nos proporcionado a sustentabilidade. E aí, eu gosto muito de começar esse nosso momento dizendo que essa jornada é uma jornada de homenagens, é uma jornada de honra a pessoas muito importantes pelas quais eu tenho um amor eterno, uma gratidão eterna. Tal como algumas tias, tal como aquela que dá nome a esse evento, a essa jornada, a Jumara. Minha sogra que há 2 anos atrás faleceu acometida de um câncer e que em muita honra, em muita homenagem a ela, essa jornada vem proporcionando aí, não só a mim, mas a muitas pessoas que estão nos acompanhando, como eu já disse, o conhecimento, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e profissional. Disse que esse evento, essa jornada aí, esses passos que estamos sendo dados, ela é de solidariedade. E por que de solidariedade? Porque está atrelada a uma parceria feita com uma instituição de um grande respeito e valor, que é o GAC, o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, ao qual você pode fazer qualquer doação que quiser por meio aí do QR Code que está bem ao lado para quem nos acompanha, aí no cantinho. Esse QR Code ele te permite seguir direto à conta do GAC. E você pode doar qualquer valor que você queira, que você possa, que você deseje. R$1, 2, 10, 100, quanto você quiser. Está aí à sua disposição. Ela também é uma jornada sustentável, porque nós fomos, já no início dos nossos passos, fomos presenteados pela AMA, uma consultoria ambiental, que todo esse nosso bate-papo, todos esses nossos encontros que têm sido realizados, eles estão convertendo o CO2 que nós emitimos naturalmente com o nosso respirar, com os nossos movimentos, eles estão sendo convertidos ao plantio de árvores. Então, somos uma jornada solidária e também uma jornada sustentável. E hoje eu tenho aí a grata satisfação de já contar aqui com a doutora Sandra Regina, uma pessoa que vai nos falar de coisas assim muito interessantes. Nós já discutimos aqui nessa nossa jornada sobre constelações, mas e neuroconstelações? E eu tenho certeza que ela, além de nos falar a respeito de neuroconstelações, ela também vai nos contar a história dela, uma história que é extremamente rica e que se atrelem muito a esses nossos passos aqui, né? Eu já tenho a antecipação aqui a dizer que ela é uma das grandes pessoas desse nosso evento, dessa nossa jornada. Sua história se atrela muito a nós e é muito inspiradora, gente. Então, doutora Sandra, seja muito bem-vinda a esses passos que damos juntos nesse momento. Seja muito bem-vinda a essa jornada que eu espero também poder honrá-la. E a todos que nos assistem. Meu muito bom dia e, por favor, já diga para nós quem é a senhora. Bom dia, César, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem está em outros lugares ou vai assistir depois. Eu quero te agradecer, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, né, fazendo parte desse projeto de tão grande porte, tão lindo,
né, em homenagem às mulheres e ajuda, né, às crianças com câncer. Câncer é uma questão na minha vida. E por que é uma questão na minha vida? Eu sou médica e eu fui trabalhar no Hospital dos Servidores do Estado, que é um hospital de referência para câncer, é onde eu fiz a minha residência médica. Então, pessoas do Brasil inteiro vinham de lugares onde não tinham como ser tratadas para serem tratadas no Hospital dos Servidores. Então, toda semana a gente operava câncer de mama, câncer de útero, todo tipo de problema a gente tinha ali. Mas não é só isso que me liga ao câncer. Na minha família, algumas pessoas morreram de câncer e muitas tiveram câncer. Meu pai morreu há 2 anos e eu morava na época em Salvador. E aí, em 2005, dezembro de 2005, eu vim para o Rio para passar o Natal e ele estava com um tumor na bexiga. Quando foi operar em janeiro, era câncer. E complicou, em fevereiro operou de novo, e complicou, em março operou de novo. E o médico falou, ele não vai chegar no final do ano. Isso era 2006. Meu pai morreu tem 3 anos. A gente fez de tudo e ele topou fazer uma série de terapias complementares. O que é uma terapia complementar? É tudo que não é oficial na medicina. Embora a homeopatia já seja oficial, embora a fitoterapia já seja oficial, ainda se fala que é complementar. Então, na primeira cirurgia, eu falei para o médico, você tem como me dar um pedacinho do câncer? Ele olhou assim, eu falei, não, porque olhando a gente já sabia que era câncer, né? Não precisava nem ir para a citologia, a gente pelo aspecto já sabia. Ele falou assim, mas você quer um pedacinho do tumor? Eu falei, quero, porque eu vou mandar fazer um remédio homeopático. Não são todas as farmácias que fazem, não são todos os médicos homeopatas que fazem, mas eu, como homeopata, eu já tinha conversado com uma professora minha, que é farmacêutica, e ela fez um remédio do tumor do meu pai, que só servia para ele, para mais ninguém. E ele fez hemoterapia, ele fez ozônio, ele fez tudo que eu conhecia e vinha a conhecer. E nessa trajetória de 11 anos, eu fui buscar tudo que era feito e que tinha algum fundamento. Porque tem coisas que são feitas que não tem nenhum fundamento. A gente, quando está com câncer, quando um familiar nosso está com câncer, quando o médico tem o diagnóstico de um câncer de um cliente, o que acontece? A gente passa por 5 fases. Quem fala isso, se você quiser estudar mais, é Elizabeth Klauber-Ross. Ela trabalhava com pacientes terminais nos Estados Unidos. Aqueles pacientes falaram, agora não tem o que fazer. Primeira fase é a negação. Esse diagnóstico está errado. Não, não é isso. Eu vou procurar outra pessoa. Não está acontecendo comigo. A segunda fase é a raiva. Por que comigo? Por que não foi com o Joãozinho que não faz porra nenhuma da vida? Aquele incompetente, aquele bebum, aquele safado, aquele ladrão. Por que com uma pessoa tão boa como o meu pai? Terceira fase é a chantagem. É quando a gente procura tudo quanto é tipo de cura milagrosa, as gotinhas que você vai tomar e, de repente, vai ficar bom. É quando você leva para o médico aqueles presentes mais caros e mais inusitados possíveis para ele te dar uma atenção especial. Quarta fase, a aceitação. Câncer não dá em árvore, dá em gente e é comigo. Quinta fase, resolução. Eu vou voltar a falar com aquele irmão com quem eu não falava há 5 anos. Eu vou deixar o testamento, eu vou pagar tais contas para minha família não ficar com isso.
E essa é a linda jornada do câncer, da AIDS, de qualquer doença terminal. Só que não. Eu estou nessa fase, venho para essa, dessa aqui da raiva eu volto para essa para negar, não é isso, procuro outro médico, não sei o que, e volto para essa. Dessa aqui eu venho para a fase de chantagem, não deu certo a gotinha milagrosa, eu volto para negação, deu certo, eu não tenho mais nada, eu não tenho que fazer o tratamento. Gente, você precisa de ajuda para passar por isso. Eu passei por isso como médica. O primeiro câncer que eu tive que dar o diagnóstico era da irmã de uma grande amiga minha, colega minha de faculdade. E eu tinha 6 meses de formada. E o marido dela falou assim, quantos anos a senhora tem de formada? A senhora. Eu tinha 24 anos, e ele me chamou de senhora. Aí eu falei, é o mesmo tempo da Cristina, eu tenho 6 meses. A senhora acha que o doutor fulano de tal, que é professor da faculdade de tal, que é o médico dela, não teria visto? Porque não tem nem um ano que ela teve lá. Eu falei, olha, eu prefiro errar pelo excesso, pode ser uma outra coisa, do que por falha, ou por falta. E se isso está aí, meu querido, tem mais de 5, 6 anos, isso não tem um ano, não. O cara só faltou me bater, me atendeu na portaria. Porque como ela foi me procurar, e eu já estava com viagem marcada de férias, eu fiz uma carta para ela procurar no Hospital dos Servidores um dos meus professores, não o meu chefe, mas um especialista em câncer. E simplesmente, o cara não me deixou subir na casa dela. Médica dela, amiga da prima. E o marido queria me bater, porque eu falei, olha, eu acho que ela está com câncer e não dá tempo dela esperar um mês para eu voltar. Ela tem que ser examinada pela doutora fulana de tal. Mas ela falou, se a Sandrinha falou que é para eu ir, eu vou. E a médica não encontrou nada e mandou ela para o INCA, Instituto Nacional do Câncer. No INCA não encontraram nada, mas o meu exame estava descrito com tanta minúcia que eles resolveram fazer uma biópsia com anestesia geral. Quando fizeram a biópsia com anestesia geral e foi feito o toque, viram exatamente o que eu tinha descrito. Ela se contraía tanto durante o exame que ninguém conseguia ver o que eu senti. Comigo ela estava relaxada e eu pude fazer um exame minucioso. E aí, quando fizeram a biópsia, falaram, olha, está numa fase que não tem nada a ser feito, nem operar. Então, quando eu voltei de viagem, ela já estava internada no INCA, fazendo césio intracavitário, que é uma espécie de uma quimioterapia, e o marido dela chorou na minha frente, pediu milhões de perdões. Eu falei, não, você estava defendendo a sua mulher. Imagina se você vai querer que a sua mulher tenha câncer. Eu te falei, eu quero estar errada. Eu quero estar pecando porque ela é prima da minha amiga. E eu estou vendo coisa que não tem. Mas vamos confirmar. Então, eu também quis negar. Eu também fiquei com raiva, porra, por que o outro não deu esse diagnóstico? Por que eu vou ter que te falar que você está com câncer, que você está com AIDS? É horrível para o médico ter que falar isso. Eu também fico buscando outras alternativas que não estão dentro da medicina tradicional, aquela coisa da chantagem. Eu acredito que essa fala da senhora seja muito importante, porque muitas vezes a gente encara o médico, né, aquela pessoa que nos apresenta um diagnóstico, uma situação, como uma pessoa fria, um robô, um ser de outro planeta, né? Porque ele diz, olha, você tá assim, você tem isso. E a gente não entende essa sensibilidade porque de uma pessoa que está ali à nossa frente está dizendo muitas vezes, olha, você vai morrer. E na época que o papai estava doente, já no final, foram 11 anos de doença,
O médico dele saiu da Unimed, ele foi para uma outra médica que ele não gostava, então eu continuava indo no médico antigo, mas depois tinha que ir na nova, porque o tratamento era muito caro. Mas pelo menos a consulta clínica, desligar o ar aqui que a minha voz está acabando. A consulta clínica a gente ia no Eduardo, que era o que o papai gostava. E já no final, eu falei, Eduardo, para com essa merda, não está adiantando nada. Para que o meu pai vai continuar fazendo quimioterapia, radioterapia? Não está adiantando. Ele falou, Sandrinha, eu sei. Mas o que eu vou falar para o seu pai? Não tem nada para fazer? O senhor está condenado, vamos jogar a toalha? Eu não posso parar de tratar o seu pai. Eu estou fazendo a coisa mais leve possível para ele se sentir tratado. E aí eu lembrei do marido da minha prima, que já estava assim bem no final, quando marcaram um exame para ele. E quando ela falou, ele se tratava na Santa Casa, lá de São Paulo, e quando marcaram o exame, ele ficou todo feliz. Ele falou, eu pensei que tinham desistido de mim. E ele não chegou a fazer esse exame. Ele morreu antes disso. Mas morreu com a esperança. A gente não pode tirar a esperança da pessoa. Não pode. A gente tem que ter fé. Porque tem coisas que a medicina não alcança. Mas a tua fé alcança. Eu não acredito em milagres. As pessoas falam, porque Jesus curava. Jesus não curava ninguém. Jesus nunca curou ninguém. Se você acha que Jesus curava, me mostra na Bíblia quando foi que ele curou alguém. Ele nunca curou. Ele falava, a tua fé te curou. Vá e não voltes a pecar. Isso ele falou todas as vezes. Ele tinha a força da esperança, da cura, mas quem cura é a pessoa. É quando eu encontro com esse Cristo dentro de mim e deixo a vida fluir. É a tua fé que cura, por isso não tire a esperança daquele ser amado que está condenado pela medicina. Porque tem algo além da medicina, que é essa força de vida e essa força divina. Jesus disse, o que eu faço, vocês farão ainda mais. Então, se você crê nele, ou crê em qualquer outra religião, porque todas elas curam. Porque o que cura não é a religião, é a espiritualidade. São esses bons sentimentos que a gente tem dentro da gente. É essa conexão com a tua fonte. Você está me ouvindo? Sabe por quê? Porque você está no celular, ou no notebook, ou no computador. Sabe por que você está no celular, no notebook, ou no computador? Porque você carregou ele numa fonte elétrica. Senão você não estava me ouvindo, porque ele teria descarregado, não tinha energia, e você não ia estar me ouvindo. Nós estamos aqui porque a gente está conectado a uma fonte de energia maior que nos criou, não sei como você chama isso. A maioria de nós chama de Deus. E é Ele que traz a cura. Ah, mas foi o médico que fez isso ou que fez aquilo. Ele fez porque ele teve inteligência para fazer uma faculdade, para aprender. E porque ele estava vivo. Se ele não tivesse vivo, ele não fazia. E ele está vivo por causa dessa força. Então, você tem que se conectar com essa força. Não é para se conectar com essa força e esquecer todo o resto. São Paulo dizia para os apóstolos, nós somos corpo, mente e espírito. O espírito está conectado com um corpo. E esse corpo o médico estudou pra caramba para entender.
A tua saúde depende do teu sistema imunológico, hoje mais do que nunca, com o Covid, do teu sistema endócrino, que faz tudo se movimentar, e do teu sistema nervoso. E o teu sistema nervoso não é o teu cérebro. Você sabia que no teu intestino são fabricados os neurotransmissores? A endorfina que te deixa bem, que te tira a dor, que te deixa feliz? Você sabia que o teu coração tem mais músculo, tem mais informações nervosas e tem mais neurônios que vão para o cérebro do que do cérebro para o coração? O teu coração sabe antes do teu cérebro aquilo que é bom, aquilo que é melhor para você? Isso é provado pela ciência, eu não estou falando aqui empiricamente, eu não estou falando do coração que ama, não. O coração, o músculo, é um músculo, tá, que bate, que bombeia sangue pelo teu corpo e que tem células nervosas, como todo o teu corpo. Senão eu não mexia com a mão. Tem uma informação que o meu cérebro manda para a mão e que faz ela se mover. O cérebro manda mensagens para o coração, mas ele recebe. É o que a gente chama de neurônio aferente e deferente. Um leva e o outro traz a informação. Então, quando eu falo sistema nervoso, eu estou falando cérebro, intestino e coração. Então, quando o médico é um médico de verdade holístico, quando ele não vê só uma parte da pessoa, mas ele vê a totalidade, ele consegue entender. Por exemplo, talvez você esteja com colesterol alto e está tomando remédio para colesterol. Para. Sandra, que absurdo você falar uma coisa dessa. Estou falando e assino embaixo. E brigo no CRM por isso. O colesterol é como se fosse um tijolinho que constrói os teus hormônios sexuais. O colesterol também vai lá para a tua suprarrenal e constrói a tua adrenalina. Aí você fala assim, ai, meu marido está tão nervoso, ele nem me procura sexualmente. Querida, ele está broxa. Tá broxa, te garanto. Se eu fizer o exame de sangue dele, os hormônios masculinos vão estar lá embaixo. Por quê? Porque o mesmo tijolinho que constrói a adrenalina, constrói o hormônio sexual. Como ele está muito estressado, a suprarrenal sequestra todo o colesterol do organismo dele para criar adrenalina, para ele ter força para fazer as coisas. E aí o que acontece? Não tem androsterona. Ele não está fabricando hormônio sexual masculino. Então, ele não tem potência, por isso que ele não te procura. Não é porque ele está com a cabeça lá, não. É porque a cabeça de baixo não vai funcionar. Não vai funcionar, é hormonal. Isto aí não é emocional, meu amor, não adianta fazer terapia. Você tem que ir no médico, tem que tomar hormônio masculino para voltar à potência. Ah, é porque eu estou muito estressado, o médico disse que é assim, não é, isso é bioquímica. Então, você percebe que a parte terapêutica, lembra que eu falei de Paulo, corpo, mente e espírito? Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente, que é o que faz a psicoterapia, e eu tenho que cuidar do meu espírito, que é o que faz a tua espiritualidade, espírito. Eu não estou falando que você tem que frequentar um centro espírita, a igreja católica, a igreja protestante, não tem que frequentar lugar nenhum, você tem que se conectar. Pode ser que se conecte, eu me conecto muito quando eu vou à praia, quando eu olho para aquela imensidão do mar, quando eu olho para aquele sol, quando eu olho para aquela natureza, eu me conecto muito lá. Ó, que coisa linda o quadro ali, César está mostrando. Eu me conecto muito. Mas não vou te falar que eu não me conecto quando eu vou na missa. Também me conecto. Eu fui criada no colégio católico. Mas se você me chamar para um batuque de umbanda, eu também vou me conectar. Por quê?
eu estou sentada numa cadeira. Mas se eu for nos Estados Unidos, eu vou estar sentada numa chair. Ou numa chaise, se eu for na França. Isso aqui não deixa de ser uma cadeira, só que tem um nome diferente conforme o lugar. Conforme a tua crença, o lugar que você frequenta, vão chamar Deus de nomes diferentes. Isso é muito importante ouvir de uma médica, ouvir de uma pessoa como a senhora. Porque até esse presente momento, eu não vi a negação da existência dele, muito pelo contrário, né? Eu vi a exaltação da sua existência. E aí, como a senhora disse, né? Não importa se eu chamo de Alá, Jeová, Maomé, de o que for, né? Deus, universo, né? Existe algo maior, existe algo com o qual nós temos que nos conectar, tal como nós temos que nos conectar com a natureza, com as pessoas, com a família em especial, né? E todo esse percorrer da senhora, de forma técnica, mas muito didática, né? Permite que a gente tenha a consciência do quanto, muitas vezes, nós criamos mecanismos internos, talvez algumas crenças, talvez algumas limitações em nós mesmos, até para que a gente compreenda, né, o nosso presente, o nosso passado, e esqueçamos do nosso futuro, né? Com certeza. Porque você vê, na Igreja Católica a gente fala que tem um Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa, mas isso é meio esquisito. Não, gente. Na Índia também. Eu tenho Brahma, Shiva e Vishnu. Também são 3 em um. Se você for para qualquer religião e estudos metafísicos, você fala de trindade. Um ponto é o infinito, é tudo, é o começo e o fim. O 2 é a dualidade, é isso que a gente vive aqui, a dualidade espírito e matéria. Mas quando eu chego no 3, eu crio algo tridimensional, que é o triângulo. Aqui eu só crio uma reta. Mas quando eu ponho um terceiro ponto, uma cadeira com 2 pés não funciona. Eu tenho que ter um outro. Eu faço um tripé, né? Quando a gente coloca a câmera em algum lugar, é um tripé. Porque para se manter firme, presente, em pé, é um tripé. Eu sou um tripé. Corpo, mente e espírito. O meu cérebro também é um tripé. Sistema nervoso, eu já falei que é um tripé também, né? Eu tenho aquela tríade cérebro, intestino e coração. Mas o meu cérebro, ele também é triuno. A primeira parte do nosso cérebro a se formar é o cérebro base, que alguns chamam de croc brain, porque é o cérebro reptiliano. Ele é responsável pela tua sobrevivência, ele é que está respirando agora, ele que faz seu coração bater. Todas as suas funções vitais são organizadas por esse cérebro. E ele está ocupado da tua sobrevivência. Se algo ameaça a tua sobrevivência, o que ele vai fazer? Ele vai te colocar em função de luta ou de fuga. Mas se aquilo é muito grande, ele vai te paralisar. Sabe quando você estudou tudo para a prova e chega lá, deu um branco? É ele. O medo está tão grande que o teu cérebro desliga. Ele paralisa, ele morre. O segundo cérebro a ser formado está super na moda. Cérebro mamífero, cérebro límbico, hipotalâmico, cérebro emocional, dá um monte de nomes para eles, mas é esse que a tua emoção está aí. Raiva, medo, tristeza, alegria e repulsa. Se você não assistiu Divertidamente, porque é um filme para criança, vá assistir. Estou te indicando que você vai ver como o teu cérebro funciona, como essas emoções criam neurotransmissores. É muito bom.
tá? E aí vem o último cérebro a ser formado, que só nós humanos, só nós primatas, o macaco também tem esse cérebro, que é o córtex, e que se divide em 2 hemisférios. Hemisfério analítico, que é esse que pensa, que a gente, quando testa o QI, só está testando essa partezinha do cérebro, e o hemisfério criativo. Vou mostrar ele para vocês, já que a gente está no Zoom. Eu não tinha preparado, mas estamos no Zoom, vamos mostrar. Este aqui é o córtex. Eu vou abrir, porque são 2 hemisférios, e vou te mostrar aqui dentro, ó. Essezinho aqui é o reptiliano, e ele desce pela tua coluna. Lembra que a gente fala que tem um sistema nervoso simpático e parasimpático? A gente estudou isso lá no primário. É aquele que te dá adrenalina e aquele que te relaxa, que te dá acetilcolina. Ele vai por toda a tua coluna, inervando os órgãos. E esse aqui, isso aqui também se chama cerebelo, que te dá o equilíbrio e tal. Isso aqui também é sistema básico. E essa coisinha aqui, que parece um olhinho, quem gosta do Egito vai lembrar do olho de Horus, essa parte aqui é o teu sistema mamífero, é o teu sistema emocional. Então, quando eu recebo uma informação, a pele que recebe, ela vai para cá. E ele filtra o que vem para cá e o que vem para cá. Mas, Sandrinha, o que a gente escuta e o que a gente vê não vai direto para o cérebro? Vai, mas o cérebro não, para o cérebro cortical, né? Sim, mas ele não consegue analisar sem o que está aqui, porque é nessa área aqui que tem uma área de integração comum, que é a área que vai permitir que você entenda o que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu estou com um problema neurológico, ou eu sofri um acidente, ou eu estou com uma infecção, ou um tumor, qualquer coisa, nessa área de integração comum. Você sente um cheiro de alguma coisa queimando. Você vê pessoas correndo e gritando. E você vê uma fumaça. Você sai correndo, porque você fala, porra, tá pegando fogo, é um incêndio. E eu fico parado olhando e falo, por que você foi correr? Eu não consigo integrar essas informações. Porque, por exemplo, eu estou sentindo um cheiro de alguma coisa queimada e só isso. Eu falei, alguém está queimando a comida. Mas se eu vejo cheiro, fumaça e gente correndo e gritando, eu falo incêndio. Porque essa área integra essas informações. Tem pessoas que não conseguem integrar por alguma lesão. Então, o teu cérebro, ele também é triúnico, ele também funciona como um todo, mas ele tem também funções separadas. Então, quando eu falo de neuroconstelação, e vocês já ouviram falar em constelação, eu estou falando quando você vê uma constelação, você vê e você escuta neste cérebro cortical. E, às vezes, movimenta muito o cérebro emocional. Mas, se você não mexer no cérebro básico, aquilo não vai ser mudado definitivamente. Então, o Hellinger dizia que foi o cara que criou as constelações, que você, às vezes, demora até 3 anos para ter o resultado, porque é até que esse cérebro veja. O que acontece se eu vou trabalhar com uma pessoa que foi abusada pelo pai dos 3 aos 16 anos? Ela vai ver, ela vai entender que aquilo fazia parte do sistema, porque ela está estudando isso. Mas será que ela vai processar toda aquela mágoa, toda aquela repulsa, toda aquela tristeza que está aqui, em uma sessão? Será que ela vai conseguir mudar os registros de luta, fuga e paralisação que estão aqui em uma única sessão?
Eu acredito que não. Por isso que quando eu faço uma neuroconstelação, eu observo aonde aquilo está atuando. Eu faço testes depois para ver se houve uma mudança nesses cérebros. E a gente continua trabalhando. Sandrinha, você faz um trabalho depois da constelação? Sim, porque na constelação, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Eu tenho que permitir que a imagem atue e faça efeito na pessoa. Eu não posso explicar uma constelação, até que muitas vezes eu não sei o que está acontecendo ali. É algo muito profundo. Porque, além dessa herança horizontal, do papai, do vovô, do bisavô, do tetravô, 7 gerações lá para trás, eu tenho essa herança espiritual. Que herança espiritual é essa? Eu sou um ser humano. Eu não te falei que Deus, na igreja católica, na igreja cristã, é 1 em 3 pessoas? Mas eu não falei que na Índia também existe uma trindade? Que também em outras religiões existe essa mesma trindade? A mesma história que a gente conta de Cristo ter nascido através do Espírito Santo, se você for lá para o Egito, Ísis e Osíris é assassinado, é esquartejado e o corpo dele é distribuído por todo o Egito, as partes, e ela vai catar essas partes. Esquartejado e corpo separado. Lembra de alguém? Tiradentes também não aconteceu isso? Mataram e esquartejaram e tal. São símbolos, são arquétipos, são imagens que estão no inconsciente coletivo. Quando Ísis consegue juntar Osíris, ela não consegue encontrar o órgão genital. Então, ela pega uma árvore sagrada, faz o órgão genital com aquela árvore e tem sexo com ele depois dele ter morto. E ela tem um filho que é Horus. Um filho que nasce do Espírito Santo também. Há essas histórias da cosmogênese, né, do início do planeta, do início da vida, são mitos que se repetem em várias épocas, em várias religiões. Quando eu falo de Atenas, que era uma deusa grega, ou quando eu falo de Afrodite, que é outra deusa grega, elas têm uma igualzinha em Roma, com outro nome. E se eu for falar das mulheres hoje, cada uma delas se identifica com uma dessas deusas. O nome disso é arquétipo. E é uma herança vertical. É uma herança que está no inconsciente coletivo, no inconsciente muito maior do que a minha consciência, o meu inconsciente individual, que começou a se formar no dia que eu nasci, e o inconsciente da minha família. Então, o Freud trabalhava com o quê? Com esse inconsciente, eu. O Jung trabalhava com esse grandão. E às vezes é difícil da gente acessar e trabalhar. Já ouviu falar que o cara se chama Napoleão? Tem uns 10 Napoleão em cada hospício, no mínimo. Eles não foram Napoleão, gente. Mas eles estão falando de um arquétipo. Eu sou um guerreiro, eu sou um estadista, eu sou um líder. Está falando daquilo. Quando eu falo de Inhaçã, e alguém diz que Inhaçã é Santa Bárbara, está falando as qualidades desse orixá, que orixá não é Deus, orixá é como se fosse um santo. E esse orixá tem as mesmas qualidades que tinha a Santa Bárbara. E tem as mesmas qualidades, gente, da Joana d'Arc. Então, quando eu encontro no hospício a Joana d'Arc, eu falo, é uma guerreira, ela luta por um ideal. Eu vejo essas mesmas qualidades. É uma forma de eu colocar numa forma
aquela pessoa e entender melhor aquela pessoa através de um símbolo, de um mito. Então, e você vê que aqui eu falei de novo na Trindade, do inconsciente coletivo, do inconsciente familiar e do inconsciente pessoal. Eu fazer uma terapia nesse inconsciente é pouco. Eu ir para esse aqui, às vezes é suficiente, às vezes não, você continua repetindo o padrão, porque você tem algo neste inconsciente maior, você se identifica com algo maior. Eu trabalhei uma vez com um senhor que ele era muito católico, ele era ministro da Eucaristia e tal, e ele sofria, nossa, como homem sofria. E eu falei, só me desculpe, o senhor é ministro, né, da Eucaristia, o senhor entende mais do que eu fui criada em colégio de freira, mas eu achei que Jesus veio para tirar os pecados do mundo. E ele se sacrificou para que eu não precisasse me sacrificar. Né? O sangue dele foi derramado por mim, para que eu não sofresse, ele sofreu no meu lugar. Não, mas é isso mesmo. Eu falei, mas então por que o senhor sofre tanto? Parece que o senhor está falando, ó, você sofreu, não valeu nada, porque eu vou sofrer tudo de novo. Aí ele olhou para minha cara, ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado assim. Onde é que eu fui, gente? Fui lá no arquétipo. Eu não fui na religião, porque de religião ele sabia muito mais do que eu. Eu fiz realmente mestrado em ciência das religiões e estudei religiões comparadas. Por isso que eu falo de todas as religiões. Qual é a sua religião? Não me interessa. O que me interessa é a sua religião. É a forma como você está vivendo a sua religião. Você é budista? Ótimo. Você tem lido a Sutra Sagrada? Você tem feito o que a tua religião diz? Você é cristão? Qual foi a última vez que você foi no culto? Você tem conversado com o pastor? Eu estudei para poder fazer essa pergunta para você. Eu não quero te converter em nada. E o que eu acredito, não importa. O que importa é aquilo que você acredita. Se você acha que você é filha de Xangô com Inhaçã, o que você tem feito para honrar Xangô e Inhaçã? Como é que está a tua conexão com os teus orixás, que te levam ao Olorum, que é o Deus? Assim como tem gente que reza para um santo, e esse santo que vai interceder por ela com Deus, e está tudo certo. É a tua fé. Sandra, o que isso tem a ver com neurociência? Tem tudo a ver. Porque tem um ponto aqui no cérebro onde está a espiritualidade. Onde está essa fé que o oncologista do papai não quis tirar dele. Ele sabia que o tratamento não fazia mais efeito. Mas ele queria manter a esperança do meu pai. Para quê? Para que o meu pai tivesse fé numa recuperação. E a recuperação não é um milagre. É o nosso ser, a nossa herança divina. Quando eu não bloqueio esse fluxo de energia, eu tenho saúde. Quando eu não bloqueio esse fluxo de energia, eu tenho bons relacionamentos. Quando eu não bloqueio, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, eu tenho prosperidade. E o que bloqueia? Exatamente isso que eu ia perguntar à senhora. Porque talvez seja a grande pergunta, né? Porque nós vemos pessoas que são, às vezes, têm boa criação, né? Ou seja, tiveram um lar bastante amistoso, tiveram uma relação familiar bastante, diria que adequada, vamos colocar com uma palavra mais simples, né? Tiveram lá o pai e a mãe presentes, participativos, a educação, tiveram um bom desenvolvimento educacional,
seguindo aí toda uma carreira de escolaridade, tiveram lá afetos, relações afetuosas com, além dos familiares, com amigos, e a pessoa não consegue a prosperidade, a abundância que é permitida a nós seres humanos, né? Às vezes a pessoa tem aquelas, vou colocar da seguinte forma, tem aquele eterno vitimismo, aquela eterna negatividade dentro de si, que provoca a ele e às vezes ao entorno dele aquela repulsa, né, de coisas boas, de dinheiro, como a senhora falou, de várias coisas, né, que são fundamentais a nós e que muitas vezes indicam, vou dizer de novo, indicam a felicidade, né? Porque a gente sabe que felicidade também é uma temática bastante bacana de discutir, né? Porque envolve inúmeras coisas que não o dinheiro, que não os relacionamentos somente, né? Indicam um monte de coisa. Mas todos esses aspectos indicam a possibilidade da felicidade. E aí, a senhora está dizendo de um canal direto para que eu tenha tudo isso. E que às vezes eu bloqueio. Então, o que bloqueia? Exatamente. Então, eu vou te falar como eu trabalho, né? A metamorfose sistêmica, que é o trabalho que eu criei, ela é baseada em 3 pilares. Eu adoro 3, vocês já notaram que o meu negócio é o 3, né? O primeiro pilar é a parte sistêmica. Eu sempre falo, navegar é preciso e viver também é preciso. Na época que o poeta falou que não era preciso, é porque ele não conhecia as leis. Então, navegar, eu tinha minha bússola, eu tinha o meu mapa, eu tinha toda a precisão para poder saber para onde que eu estava indo. Mas na vida eu não tinha nenhuma precisão. Não é do verbo precisar, mas é de ser possível de ajustar. Hoje, com a constelação, eu tenho 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O que é pertencimento? Todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. O que significa isso? Que eu não posso falar do meu ex-marido como falecido. Eu não posso excluir aquele namorado que me deu um pé na bunda. Eu não posso excluir ninguém. Porque todos eles tiveram um papel e algo para eu aprender ali, no aprendizado do amor e do relacionamento. Eu não posso excluir o meu pai porque ele era um bebum. Eu não posso excluir a minha mãe porque ela morreu de parto que eu nem conheço. Eu conheço a mulher que me criou e ela é que é minha mãe. Não posso. Todos têm um lugar. Se cair um parafuso do teu relógio, ele não vai funcionar. E botar um outro parafuso que não é aquele ali, não adianta, você tem que ter um parafuso idêntico. Só que o ser humano não existe outro idêntico. Nem se você tem um gêmeo idêntico, ele não é idêntico. Ele vai ser diferente de você. Então, o ser humano é insubstituível e todos pertencem. Eu não posso deixar de falar daquela tia, porque ela era maluca e ficou internada, e a gente nem lembra o nome dela. Todos pertencem. Quem é muito excluído? Os abortos. A gente não fala de aborto. Principalmente se foi um aborto espontâneo. Não, mas eu queria essa criança. Ela não nasceu, mas eu queria. Como eu não tenho culpa, como eu não me sinto responsável, eu não conto. Então, os filhos são contados, os nascidos e os não nascidos. E, às vezes, eu tenho um filho não nascido que eu nem sabia que eu tinha. Aquela menstruação que atrasa, aquela hemorragia que vem no meio do ciclo, às vezes foi um aborto espontâneo. Como é que eu vou saber disso, Sandra? Montando o sistema, só constelando. Então, se alguma coisa não está fluindo, procura quem são os excluídos do seu sistema. Essa é a dica. Segunda coisa, hierarquia. Falando de novo do aborto. Se antes de eu nascer houve um aborto, eu não sou a primeira.
eu sou a segunda. Se depois de mim tem outro aborto, a minha irmã não é a segunda, ela é a quarta. Percebe? Então, a hierarquia é importante porque cada lugar tem um destino. Cada parafuso dentro do teu relógio tem uma função. Nos filhos também. Existe uma hierarquia. No teu trabalho tem uma hierarquia. Você não pode desrespeitar o teu chefe porque ele falou um negócio que é absurdo. Pode até ser absurdo. Ou você conversa de boa com ele, ou você faz o que ele mandou. Porque ele é o chefe. Como dá problema no trabalho disso? Claro. É curioso, tá? E aí eu vou falar de mim mesmo, tá? Então o exemplo é uma experiência na realidade. Talvez um dos momentos mais mágicos da minha vida tenha sido uma constelação, tá? Uma constelação onde eu tive a grata oportunidade de contar com pessoas que se entregaram a esse papel, que eram papéis de extrema importância para mim. Meu pai e minha mãe. Né? E aqui vou abrir um breve parênteses a dizer que não é vitimismo, e sim imaturidade a um período da minha vida. Tá? Eu, em dado período da minha vida, então, contando brevemente, até por conta desse nosso ambiente de ser uma jornada de conhecimento, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, me cabe falar, me cabe abrir. Eu tive meu pai falecido ali a eu ter próximo dos meus 5 para 6 anos ali, e minha mãe falecida dos meus 6 para 7 anos. Ambos, né, e aí entram as questões dos arquétipos, né, que a senhora citou muito bem, ambos faleceram com 33 anos de idade. Ambos. A idade que dizem que Cristo faleceu. Exatamente. Ambos. Né? O que, curiosamente, me levou a eu estar até os meus 32 anos extremamente preocupado. E ao chegar aos 36, eu simplesmente esqueci disso. Só fui me recordar disso quando eu tinha 34. Só fui me recordar desse episódio quando eu tinha 34. E isso tem explicação, né? Mas, né? Tranquilo. E aí, em dado momento, né, numa das formações que eu fiz, uma formação de coach, em que a constelação ela é ensinada, é trabalhada, eu tive uma experiência de poder justamente hierarquizar, né, essa base familiar de tal forma a buscar compreender alguns porquês. É muito complicado para uma criança como eu era, né, ter a perda de um pai, ter a perda de uma mãe. A do pai, aquele momento, não me foi tão sentida, vou ser muito sincero, porque a minha mãe já não tinha mais aquela relação matrimonial com ele. Ela já havia se casado com uma outra pessoa, que também é meu pai, né? Porque também existe o respeito, tal como a senhora disse, né? Aquela pessoa que me criou é minha mãe. Não, eu tenho respeito pelos dois. E passei a ter muito mais a partir desta constelação. E essa hierarquização foi me permitindo compreender algumas outras coisas. E aí, minha mãe, antes de mim, teve uma filha que eu jamais conheci, que eu não sei onde está e que eu muito já busquei, mas talvez por conta aí dessa contextualização toda, né? E olha que curioso, poucas pessoas sabem disso e eu estou abrindo aqui ao universo. E aí,
eu também passei a compreender a importância dela na minha vida, tanto que eu a busquei, né? Minha mãe, à época, Laudelina Moreira Quadro, né? Lá de São Sebastião do Sul, lá em Santa Catarina. Vinda para Curitiba, não sei por qual motivo, né? Ela teve uma filha, e não sei se a filha foi concebida em Curitiba, se foi concebida em Santa Catarina e veio junto, mas ela se encontrou com meu pai em Curitiba, né? O César Augusto Valdrigue. E me tiveram. E essa menina, a Alessandra, à época, simplesmente, né, desapareceu da minha vida. Simplesmente não fez mais parte. Mas olha que curioso, né? Por meio da constelação, por meio do autoconhecimento desenvolvido e pelo respeito a essa hierarquização que a senhora está dizendo, eu sei que eu não fui o primeiro. E curiosamente, né? Minha mãe, ao falecer, ela faleceu no parto. Então, eu também respeito aquele que é meu irmão e que não está vivo, que não conseguiu se manter vivo. E havia uma razão para isso, que eu desconheço, mas que eu também respeito. Então eu não fui o primeiro e também não fui o último. E diria que talvez isso ilustre essa importância e esse conhecer que a senhora citou, dessa hierarquização. E eu vou aproveitar aqui para falar que se você tem problema com os seus colegas de trabalho, essa história pode estar acontecendo. Talvez você seja o único filho do seu pai e da sua mãe juntos, mas pode ser que seus pais tenham tido outros filhos antes ou depois de você. É o que a gente fala de família reconstituída. Hoje em dia, isso é extremamente comum. Então, você incluir esses meios-irmãos é fundamental. Talvez até no teu núcleo de papai e mamãe juntos existam. E uma outra coisa, se você foi adotado por ambos, por pai e mãe, ou se você foi criado por um outro pai ou por uma outra mãe, saiba que o seu pai e a sua mãe biológico é que contam. A vida veio através deles. Você tem que honrá-los e honrá-los muito e agradecer muito pela vida. Mas esse que te criou, vamos supor, seu pai e a sua mãe morreram num desastre. Só sobrou você. Aí você ficou morando com a titia. Depois de 2 anos, você morou com a vovó. Vovó morreu, você foi morar com uma vizinha. A vizinha te maltratava, você foi morar com o síndico. E todos esses são seus pais e mães criadores. Todos esses têm que ser honrados nesta ordem pela qual você passou pelas casas deles. Eles te trataram super bem ou eles te trataram super mal, não faz diferença. Você está vivo graças a essas pessoas e é importante honrá-los. Mas eu odeio porque a minha bisavó me tratava mal. Para com isso. Para agora. Porque ódio não te leva a lugar algum. Só bloqueia aquele fluxo de energia. Bom, já são quase 10 horas, o paciente já chegou. Eu vou terminar aqui. Pertencimento, todos têm direito de pertencer. Hierarquia, isso que a gente acabou de falar. E equilíbrio entre dar e receber. E você já ouviu isso, porque já foi falado aqui no canal sobre constelação. Esse dar e receber em equilíbrio. Porque se eu dou muito, eu fico muito grande e o outro fica pequeno. E o outro vai querer me derrubar. Porque ninguém quer ser pequeno, a gente tem o mesmo tamanho. Se eu sou casada, eu e meu marido somos completamente diferentes. Mas nós temos igual valor. Ok?
Isso é 3 leis da constelação. Existem 5 ordens da ajuda, porque às vezes a gente quer ajudar e a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando. Eu tenho que entender as ordens da ajuda. O que mais que a gente fala na neuroconstelação, na metamorfose sistêmica? A gente fala dos 3 cérebros, que eu já falei exaustivamente aqui para vocês. Eu tenho que entender como eles funcionam. Nesses 3 cérebros, existem 10 inteligências, que elas precisam conversar uma com a outra. E vamos lembrar do nosso amigo Newton e das 3 leis de Newton. A mecânica, não se fala. Agora todo mundo quer falar de física quântica, caramba. Eu vivo no mundo físico tridimensional. Primeira lei de Newton, todo mundo lembra, né? Inércia. Inércia não é eu ficar paradinha, não. Inércia é a capacidade de um corpo entrar em movimento ou sair de um movimento repetitivo. E precisa de uma força para mudar esse estado de repouso ou movimento. Então, às vezes, eu estou indo para o precipício e não dá para eu parar. Lembra de um alcoólatra? Ele não consegue parar. É um precipício. Ele está na inércia, mas nessa inércia do movimento contínuo repetitivo. Ou aquela pessoa que não sai do lugar, não consegue fazer nada. Eu tenho que ter uma força atuando aí. Segunda lei de Newton, a força resultante. Eu quero viajar, mas eu não tenho dinheiro, eu nunca vou ter dinheiro para viajar. Mas eu quero muito viajar. Mas tem esse negócio do Covid, está muito... É uma força que puxa para cá, uma força que... E qual é a força resultante? Nenhuma. Ou eu quero ganhar muito dinheiro. Mas ninguém na minha família ganha muito dinheiro. Mas meus amigos não ganham muito dinheiro. Mas eu vou perder isso. Mas eu vou perder aquilo. Então, em vez de eu ir para frente, eu regrido, porque tem forças contrastadoras. Terceira lei de Newton, essa todo mundo conhece. Ação e reação. Toda ação tem uma reação igual e contrária. Não é isso? Então, eu tenho que ver o que eu estou fazendo que está me empurrando para o lado oposto daquilo que eu estou querendo. Eu estou fazendo daquela maneira. Gente, é pensar e aplicar aquilo que você já sabe e já conhece na tua vida. Na tua vida prática, na tua vida psíquica, na tua vida emocional. Não adianta trabalhar só o sistema de crença se você não coloca em ação. Não adianta só trabalhar o emocional se você não faz um exame de sangue para ver como é que estão os teus hormônios. Porque eles é que te movimentam. Se você não faz um teste dos teus neurotransmissores. Então, quando eu falo em metamorfose sistêmica, quando eu falo em neuroconstelação, eu estou falando de integrar corpo, mente e espírito. Navegar é preciso e viver também é preciso. Se você conhece as leis do amor, se você conhece as ordens da ajuda, se você conhece as leis de Newton, se você conhece como funciona o teu organismo, o teu cérebro, o teu sistema endócrino, o teu sistema imunológico. Teu sistema imunológico, eu vou te contar um segredo que é fundamental nesse momento de Covid. Não é só os teus anticorpos. Teus anticorpos, eles são feitos a partir do teu autoconhecimento. O que é o sistema imunológico? Isso é a Sandra, isso não é a Sandra. Entrou uma farpa no dedo, o meu anticorpo vai logo, vamos tirar essa farpa daqui. Isso não é Sandra. Eu como a minha unha e o meu organismo não faz nada, porque essa unha é da Sandra. Não é aquela farpa. Eu como um negócio estragado, o meu corpo vai... E quem sou eu? Eu sou 50% papai e eu sou 50% mamãe. Se eu não tomar o papai e a mamãe, se eu acho que a mamãe fez errado, se eu quero entender por que ela fez isso, se eu quero entender por que ela não fez aquilo, se eu acho que o papai não é bom bastante, eu sou muito mais inteligente que o papai, porque, afinal de contas, eu fiz medicina, o papai mal terminou o primário. Eu sou grande, ele é pequeno. Ferrou com o meu sistema imunológico. Ferrou com o meu sistema imunológico. Eu tive Covid em março do ano passado.
só tive sintoma gástrico. Passei pela Covid super bem, porque eu tenho meus pais aqui. E tomar papai e mamãe você não vai tomar na constelação. Você tem que tomar papai e mamãe todos os dias da sua vida. É um trabalho eterno. É manter a sua mente alerta. Orar e vigiar é isso. Tem que estar vigilante para ver se eu não estou criticando, se eu não estou rejeitando, se eu não estou excluindo. É realmente tomar pai, mãe, avô, avó, agradecer a todos os antepassados, porque se você está vivo, é graças a tudo que eles passaram. Não tenha pena da sua avó, porque o seu avô era assim. Não tenha pena do seu bisavô, porque ele passou por situações horríveis. Toda vez que eu tenho pena, eu estou fazendo o outro pequeno. Eu não estou vendo a grandeza. Quando eu olho para o meu bisavô e falo, nossa, ele sofreu escravidão. E ele sobreviveu, e ele teve filhos. Ele manteve a vida, e graças a ele eu existo. Eu honro e ele se sente honrado e grande. Quando eu falo, coitadinho do meu bisavô, ele foi escravo, ele sofreu, ele não sei o quê. É a mesma coisa daquele meu paciente que ficava sofrendo e não honrava o sofrimento de Cristo na cruz. Se Cristo sofreu na cruz, foi para eu não sofrer, eu tenho que ser feliz, porque o homem se sacrificou por mim. Por que eu vou ter pena dos meus antepassados? Eu vou ter respeito e honra e vê-los como os grandes e eu como a pequena. E com essa fala, eu vou me despedir porque eu tenho um compromisso. Adorei estar aqui contigo, César, e com a sua audiência. E me ponho à disposição o meu Instagram. Doutora DRA Sandra Regina Oficial. Se você tiver alguma dúvida e quiser, me manda um inbox, me faz uma pergunta. Se você quiser falar comigo, eu te mando por lá o meu WhatsApp para a gente poder conversar. Sandrinha, eu estou com dúvida disso, estou com dúvida daquilo. Eu te mando um exercício, eu te ajudo da forma que for possível. E vou, além de agradecer a senhora por isso, vou citar, aqueles que estão nos assistindo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, tem aí embaixo, tá? Já essa indicação do Instagram dela e essa permissão dela para o contato. Então, por favor, não deixem de buscá-la, porque vai ser muito importante para vocês. Aproveitem para segui-la e ter lá, em todo o conteúdo que ela disponibiliza, tamanho conhecimento às mãos de vocês. Vou dar um presente. Nossa, que alegria. E falar que assistiu essa live, né, que o César está fazendo nesse projeto magnífico, eu vou mandar um e-book, que são as palavras mágicas. Adivinha quantas são, César? 3? São as 3 palavras mágicas. Eu tenho um e-book falando sobre isso. Apesar de eu não acreditar em milagres, elas fazem um milagre se você usar. Então, você me procura lá no Instagram, no meu WhatsApp, que eu mando para você esse e-book. Okay? E vou pedir para a senhora fazer o seguinte. Nós temos um grupo de pessoas, um grupo dessa nossa jornada, que é maravilhoso. Gostaria que a eles já fosse disponibilizado dentro do nosso grupo. Gostaria que a senhora, lá no meu Instagram, que tem, além de várias e várias informações, várias postagens a respeito dessa nossa jornada, tem também esse QR Code que está aí do GAC, ao qual você pode fazer as suas doações, algo extremamente importante, mas tem também o link do nosso grupo, tá? Então, se você ainda não faz parte, acessa lá o meu perfil no Instagram, @CesarAIAlves, entra nesse grupo, o qual eu vou pedir para a senhora, doutora Sandra, entrar, mesmo que momentaneamente que seja,
e disponibilizar para esse grupo que é tão importante e tem nos acompanhado de forma tão efetiva e forte para disponibilizar esse material. Porque Com certeza. acredito que seja assim de uma grandeza tal como a sua, né, em nos doar o tempo, o conhecimento, né, e toda essa sua disponibilidade a nós aqui. Agradeço demais, demais, demais mesmo por esse momento, que foi muito esclarecedor e rico. Principalmente isso, rico. A quem nos acompanhou, a quem vai nos acompanhar, porque, uau, o que dizer da senhora? Eu agradeço e deixo aqui esse convite. Pelo Instagram eu não sei mandar, eu só sei mandar pelo WhatsApp, mas eu mando para você esse e-book e eu vou entrar lá no grupo, ok? Agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Todo meu, um ótimo dia e vamos seguindo em paz, vamos seguindo com saúde, respeitando e honrando as nossas ancestralidades, sem nos diminuir e sem diminuir aquele que nos permite o dia de hoje. E sempre acreditando em algo maior, em Deus, no universo, não importa como você o chame, vamos seguindo e dando os nossos passos nessa nossa jornada que é fantástica de viver. Um grande abraço, doutora. Para todos vocês. Tchau.